Boa tarde, querida família em Cristo. Então, finalizando aí a nossa semana, falando sobre fé, né? Vamos ler hoje Lucas 8, do versículo, então, 40 até o 56. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que fazia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher veio, que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhes dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Então, nós vemos hoje a fé que opera milagres. Num único caminho, Jesus operou 2 curas incríveis, sendo uma delas uma ressurreição, né? Ressuscitou uma menina ali. Uma mulher que veio ao seu encontro porque tinha fé, a certeza que se apenas ela tocasse no seu manto, ela seria curada. E outro que foi ao seu encontro, o pai, né, Jairo, porque sabia que ele podia curar sua filha, que estava à beira da morte. Pessoas que saíram da sua zona de conforto e foram em busca daquele que opera milagres. Jesus, ele segue o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo Deus. Muitas vezes nós queremos o milagre, mas muitas vezes nós não queremos ir ao encontro deste mestre que nos ama. E por que não? Porque ir ao encontro dele, você sabe que precisa sair da sua zona de conforto. Aquela mulher, um exemplo lindo de perseverança, ela sangrava há 12 anos. Imagina a batalha dessa amada contra o desânimo, que perdeu todos os seus bens buscando em médicos a sua cura. Ela precisou, amados, sair de dentro da sua casa. E pensa que durante tanto tempo, com hemorragia como ela estava, tão severa, quão grande anemia que essa mulher vivia. Anemia que gera um cansaço, um abatimento, uma apatia e por muitas vezes até uma depressão. Fora isso, a humilhação que ela passava da época, porque era considerada uma mulher impura. Mas ela sim, ela estava com os olhos tão fixos em Jesus que ela saiu da sua casa, com todo o cansaço, com todo o desânimo, com todo abatimento. Ela saiu da sua casa. Na época não tinha carro, era caminhando mesmo, correndo o risco de repente de desmaiar, porque na região onde ela vivia era uma região muito quente.
E ela, além de ir, ela foi ainda em direção ao meio de uma multidão, porque ela tinha uma fé e a certeza de que ela seria curada, porque aquele era Cristo. E instantaneamente essa mulher recebeu a cura ao tocar na borda do manto de Jesus. Este processo de 12 anos nesta espera, imagino quanta frustração e desânimo, por ter investido tanto em tantas coisas, em tantos médicos, em tantas pessoas que poderiam curá-la, e nada adiantava, nada trouxe a cura. Mas ela foi ao encontro do Mestre e pôde ser curada para a honra e glória do nosso Deus. Hoje nós não precisamos sair de dentro da nossa casa. Hoje nós precisamos apenas entrar no quarto secreto. Apenas fechar a porta do nosso quarto, porque o Senhor já está ali nos esperando. E dobrarmos nosso joelho, se você não pode, por uma questão física, que não tem como dobrar o seu joelho, mas ali na presença do Pai, se derramar na presença dEle, buscar a presença dEle, tocar nele, e Ele vai te curar, e Ele vai restaurar a tua vida, a tua alegria, os teus sonhos, porque Jesus, Ele é o mesmo, mas a gente vai seguir. Quantos estão então hoje enfermos emocionalmente e não têm encontrado a cura, seja em remédios, em médicos, porque essa raiz do problema está lá na alma, onde só aquele que te criou pode te tocar e operar a cura que tu precisa. Quantos enfermos e doentes porque insistem em usar outros meios, porque ir até Jesus é tão trabalhoso. E acabamos acreditando nessa mentira, nesse engano, acreditando que muitas vezes buscar a ajuda de Jesus, eu vou ter que esperar um tempo, ou vou ter que abrir mão disso, daquilo, ou, enfim, a gente vai se pré-preocupando e se permitindo colocar tantas mentiras que vão atrapalhando o processo da cura. Ou se eu tiver que ir até Jesus, eu terei que perdoar, liberar perdão, eu terei que viver na fé, eu terei que abrir mão dos meus paliativos, que muitas vezes são coisas que geram vícios, seja jogos da sorte, amizades, mentiras, relacionamentos destrutivos, drogas, seja ilícita ou lícita, seja pornografia, masturbação, adultério e tantas outras coisas que o mal vai colocando como desculpa na nossa mente e vai nos minando para que a gente não venha se aproximar de Jesus. Mas eu vou te dizer que Jesus, Ele te ama do teu jeito, do jeito que tu estás. Ele te ama e Ele te quer do jeito que tu estás, se apenas você buscar, se tão somente você crer, e Ele vai te curar, e Ele vai te libertar, e Ele vai te restaurar, sem acusação, sem culpa, sem gerar terror, medo, mas em amor, porque essa é a maneira de Jesus. Ele nos constrange em amor. Nós muitas vezes nos achegamos, eu falo por mim, eu me arrependo dos meus pecados, não porque Ele me acusa dizendo, tu fez isso, não, porque Ele me toca de uma maneira que é tanto amor que eu não consigo não me constranger e não me arrepender. E Ele, em amor, vai nos transformando e vai nos moldando e nos tornando um lindo vaso de honra nas tuas mãos. Pois só Ele vai naqueles lugares mais escuros, vai transformando, levando luz e vida, porque em Cristo nós somos luz do mundo. Ao aproximar-se de Jesus, o resultado é ver o milagre em sua vida e à sua volta. Jairo ouviu Jesus quando ele lhe disse, quando chegaram dizendo que ela estava morta, Jesus disse, tão somente creia, Jairo, e ela será curada. Não coloca os teus olhos no que estão te dizendo, que os teus olhos estejam fixos em mim. Depois, quando chegaram na casa de Jairo, todos ali chorando, se lamentando, e até riram de Jesus quando ele disse, ela não está morta, mas dorme. Quantas vezes, amados, a nossa fé precisa ser provada? A Bíblia fala isso em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 5 ao 9, dizendo assim, mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo.
Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Isso acontece para que fique comprovado que até que vocês que têm muito mais valiosa fé, né? Muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, nós agora, né, o amamos apesar de não vermos, mas cremos nele e exultamos, e nós hoje podemos exultar de alegria, pois nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Aleluia, amados. E é nessa caminhada, é nesse alvo da fé, mediante a fé em Jesus. Muitos vão rir, muitos vão se lamentar porque você está buscando essa fé. Muitos vão se afastar pela fé que tu estás seguindo, pois irão achar que é loucura. E é loucura para aqueles que estão se perdendo. Mas de uma coisa eu vou te dizer, permanece, persevera, porque no tempo devido, estes que riram e se afastarem e se lamentarem, vão ver o próprio milagre na tua vida e vão querer esse Jesus que te transformou. Assim como ressuscitou Lázaro, o filho da filha de Jairo, ele declarou à menina: Talita, come, levanta-te. E ela, assim como a mulher hemorrágica, imediatamente foram curadas. Você e eu, em Cristo, somos um milagre vivo, de um vaso quebrado, assim como eu estava. Ele, em amor, me restaurou e segue me restaurando a cada dia, até a sua volta ou até Ele me buscar. Até lá, Ele segue nos usando como um vaso de honra para a glória do nome dEle, porque reconheço que sem Ele eu nada sou e nada eu posso fazer. Jesus é lindo porque Ele apaga as nossas transgressões. Ele diz que Ele lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento e faz tudo novo nas nossas vidas. E eu quero hoje te deixar essa frase que eu amo demais, que eu ouvi de uma missionária há um tempo atrás, quando ele diz assim, quando ela falou algo que me remete muito a Salmos 139, quando diz: quando Jesus ele te olha, Ele não vê o que a vida te tornou até aqui. Quando Ele olha para você, Ele está totalmente decidido a cumprir o plano original que Ele tem escrito para a sua vida. Então, amados, que Jesus, quando Ele olha para você, para mim, Ele não vê mais os nossos pecados. Ele está tão inclinado e decidido a realizar a vontade dEle em nós. Basta apenas nós nos achegarmos, basta apenas nós irmos ao encontro dEle, porque Ele já está à nossa espera. Jesus, Ele te ama e Ele quer realizar em ti um milagre vivo para a honra e glória do nome dEle. É isso, amados, vamos orar então. Querido Deus, obrigada por essa palavra tão preciosa, Senhor, que nos renova, que nos fortalece, que como é bom, Senhor, que hoje a gente não precisa, Deus, sair da nossa casa e, de certa maneira, ir para o meio de uma multidão, mas a gente pode sim ir ao teu encontro aqui na nossa casa, no nosso quarto secreto, ou no banheiro, ou na cozinha, mas eu posso te buscar porque tu és o meio que nos leva ao Pai Todo-Poderoso. E é em teu nome, Jesus, que eu venho orar, pedindo que essa palavra o Senhor venha estar selando no coração de cada amado, para que a nossa perseverança seja viva, para que a nossa fé seja inabalável e para que cada vez mais o Senhor cresça em cada um de nós e que o Senhor continue nos restaurando, nos transformando e nos moldando, fazendo de nós vasos de honra para a honra e glória do teu nome. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Jesus, por tudo até aqui, mas por tudo que ainda tu irás fazer na minha vida e na vida de cada irmão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Um abençoado final de semana para todos. Que a paz do Senhor esteja com vocês.